Muito bom dia a todos os irmãos que hoje estão reunidos nesta linda manhã de domingo 30 de março deste ano 2025. Vamos buscar nas Sagradas Escrituras, no livro de Números, no capítulo 27, verso 18 em adelante, versículo 18 em diante, onde nos diz: E Jeová dijo a Moisés, então disse o Senhor a Moisés, aí escreve em cima YH, toma Josué, aí em cima ele escreveu YHWH, toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante a Eliezer, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dar-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Ele se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim perante o Senhor. Conforme o seu dito sairão, e conforme o seu dito entrarão. Ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele pôs as suas mãos e lhe deu o mandamento, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Vamos ler também em Deuteronômio, no capítulo 31. Verso 23. Versículo 23. E deu ordem a Josué, filho de Num, e dijo: E ordenou a Josué, filho de Num, e disse: esforça-te e anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhe jurei, e eu serei contigo. Do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. Nessa outra Bíblia desenhou também uma pedra angular e as eras. Vamos ler também em Josué capítulo 1, do versículo 1 em diante. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: meu servo Moisés está morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O que recebe a dignidade de Deus. Podem sentar, por favor, os que estiverem em pé. Hoje é um dia que recordamos o dia em que Deus se levou a nosso amado irmão William Soto Santiago. Recordamos o dia que Deus levou o nosso amado irmão William Soto Santiago. É um dia que sempre nos llena de tristeza, porque e é um dia que sempre nos enche de tristeza, porque ele foi um ser tão amável e tão amado. O nosso irmão William foi enquanto esteve aqui, e ainda é, porque ele não morreu, ele está descansando ali na sexta dimensão. E ele voltará, ele estará conosco novamente. Já de 30 a 40 dias
estaremos todos juntos. E de 30 a 40 dias estaremos todos juntos ali na ceia das bodas do Cordeiro. Momentos em que, como humanos, Agora, são momentos que, como humanos, nos enche de tristeza parte um ser querido, ao saber que um ser querido parte, mas Deus em su recordem programa que em seu programa, destinado para cada ser Deus humano, já el tem tiempo destinado para cada ser humano o tempo que irá viver. profetas E assim também com os seus profetas. llevan a cabo la Deus os obra envia por e la cual fazem a obra ellos han venido a este pela planeta qual Tierra. eles vieram a Cuando esse las planeta terminan, Terra, e quando as termina, Deus os llama Deus os chama e os así leva. también con cada hijo e hija de Dios. E assim também é com cada filho e filha de Así Deus. ocurrió con el profeta Elías y Eliseo E assim aconteceu com o profeta Elias e Eliseu. en este mensaje nos está hablando Que nessa mensagem, o nosso irmão William está nos desse falando caso de Elías y Eliseo. deste caso de Elias e Eliseu. Vamos ler aqui Porción en el mensaje, uma porção el profeta dispensacional antes na del mensagem O Profeta Dispensacional juicio, antes do fue juízo, predicado el 2 de abril que foi pregado 2 de abril de 2002. 2000, corrijo, 2 É, de corrijo. abril del 2000 en San José de los 2 de Campos, abril de 2000, em São José dos y Campos, nos Brasil. dice él aquí Aqui ele nos disse, en este mensaje, en la página 13 na página aquí de 13 este mensaje, desta mensagem aqui, Elías siendo un profeta para el pueblo hebreo, Elias, sendo um profeta también para o él povo hebreu, era un profeta para los gentiles. ele era também um profeta para os gentios, um profeta aos gentios, Para los gentiles. e profetizava para os En este gentios. momento, el profeta Elías se encuentra en el Neste monte Sinai. momento, o profeta Elias se encontrava no Monte Sinai, e o Monte Por lo Sinai tanto, se encuentra en un territorio não gentil. pertence ao povo hebreu, portanto, se encontra em um território gentil. Elias entre os gentios no Monte Sinai é para o tempo final, Elias entre os gentios no Monte de Sião, a igreja do Senhor Jesus Cristo entre os gentios. ¿Qué haces aquí, Elías? O que fazes aqui, Elias? Esa es la pregunta para Elías. É a pergunta para Elias. Del capítulo 19 de Ele Primera está de lendo Reyes. do capítulo 19 de 1 de Reis. Él respondió: he sentido un vivo celo por Ele Jehová, respondeu: Dios de los Tenho ejércitos, sido zeloso pelo porque los Senhor hijos de Deus de Israel han dejado Israel, tu pacto, porque os filhos de Israel deixaram o seu han derribado pacto tus altares, e derrubaram y os han seus matado a altares, espada a tus profetas, e a espada mataram os seus profetas, e eu fiquei só, y me buscan para quitarme la vida. e me procura para tirar-me a Ahora vean vida. que cada vez que se va acercando más el fin del tiempo, Agora vocês vejam que cada vez que o fim do tempo vai se último aproximando, mensajero, que es el mensajero de la dispensación o del último reino y de mensageiro, la piedra que é o angular, mensageiro da dispensação do reino e era da pedra angular, ya en este tiempo final vejam nesse tempo final, ha quedado sin el precursor, ficou sem o precursor también ha quedado sin ese poderoso ángel que e estuvo também ficou sem esse poderoso anjo que en medio de la iglesia novia, esteve em carne humana no meio da igreja el noiva, reverendo William Branham, o precursor, o reverendo William Branham, buenas nuevas, el doctor e esse William anjo Soto que Santiago. trouxe as boas notícias, o reverendo William Soto Santiago. E os dois já terminaram o seu tempo e já se foram. Ha quedado solo, pero Portanto, esse profeta mensageiro ficou Dios só. en su programa Mas veja, em seu programa, ha mostrado em que seu hay programa, escogido de Deus Dios, mostrou que tem escolhido de Deus, tanto de entre os gentios, que é a igreja noiva, en como medio del também pueblo hebreo. no meio do povo hebreu. Allí, cuando le está hablando Ali um tipo e figura, o sea, quando ele está falando ali, Jehová, ou seja, allí en el monte, o Senhor falando ali no monte, o sea, Jehová, YHWH, ou seja, o Senhor YHWH,
E ele respondeu, estavam tendo uma conversa ali, muito, porém, que muito importante. E essa conversa no Monte de Sião, nesse tempo final, no topo da era da pedra angular. Respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram seu pacto, derrubaram seus altares, e a espada mataram seus profetas, e eu fiquei só, e me procuram para tirar-me a vida. O irmão William disse, para o tempo final a besta e a imagem da besta, ou seja, Roma e os Estados Unidos. E a imagem da besta procurarão Elias, não para receber a sua mensagem, mas para matá-lo. Por isso, o Apocalipse capítulo 11, versículo 3 em diante, nos fala da morte das duas oliveiras, que são Moisés e Elias. Mas esse mistério de Moisés e Elias é revelado só a um profeta, e esse profeta revela a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos continuar vendo as escrituras que temos lido. Jezabel procurava o profeta Elias para matá-lo. Ou seja, em Jerusalém estavam procurando o profeta Elias e o estavam procurando por todo o território. E aqui na escritura do Apocalipse 11 nos diz que Moisés e Elias, as duas oliveiras, serão mortas na cidade que se chama Sodoma e Gomorra, onde nosso Senhor foi crucificado, Jerusalém. Versículo 6 em diante fala, eles têm poder para fechar o céu para que não chova no dia de sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com pragas quantas vezes quiserem. Isso nos fala de adoção. Com a adoção, todo o poder divino estará manifestado através das duas oliveiras, através dos ministérios de Moisés e Elias, e não terão limite no que poderão fazer. Agora vejam o poder que esse ministério tem. O maior é o abrir a palavra, os mistérios. E é mais importante abrir o sétimo selo. Então vocês vejam como ele estreia o seu ministério na parte desse milagre, que é abrir esse sétimo selo para a igreja noiva. Mas vejam que também teve um poder sendo manifestado fisicamente em ressurreição, em curas. Agora, vamos ficar no mais importante, que é o abrir a palavra. O revelar esse mistério do sétimo selo, a vinda do Senhor, que dá a fé do rápido aos escolhidos de Deus. E estarão realizando o programa de Deus para esse tempo. O que Deus prometeu que há de fazer, Deus estará fazendo, e os ministérios de Moisés e Elias estarão sendo manifestados e revelando o que Deus vai fazer. É o ministério adotado. Continua dizendo, e quando tiver acabado o seu testemunho, ou seja, quando tiver terminado de dar a sua mensagem, e tenha feito o que tiver que fazer, fala, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Aí podemos ver que Jezabel e Acabe representa a besta e o líder, que é o anticristo, o homem do pecado, o qual se levantará contra Cristo, ou seja, o ungido, ao se levantar contra as duas oliveiras. Agora vejam aqui na mensagem a religião de Jezabel. Na página 23, embaixo, diz, então um dia depois que o pecado tinha chegado tomado seu lugar, Jezabel pegou tudo e ela limpou tudo e ela fará novamente. Em cima ele escreveu, Jezabel é igual, fará novamente. Isso é, assim diz a Santa Bíblia de Deus, ela fará novamente. Agora ela está no trono,
detrás da cabeça nominal e torcendo de qualquer forma que ela queira. Ninguém a parará. Certamente ninguém vai parar a ela agora. Porque o que eles não podiam conseguir nos círculos religiosos, eles cortavam tudo nas políticas e assim fizeram. Isso é exatamente o que fizeram. O que no político será um boicote exatamente de regresso à marca da besta. Do lado esquerdo escreveu o boicote, escreveu em cima. Tão certo como eu estou aqui, vê? E a Bíblia diz, sei que estamos demorando, eu vou avançar. Eu tenho que revelar essa última palavra, se o Senhor me permitir. Vigiem. Elias ficou lá em cima até que Deus se moveu em cena. Eles não tinham nenhum avivamento, ele não pregou contra eles nada, ele somente ficou lá em cima, somente com Deus, lá fora, no deserto. Do lado esquerdo ele escreveu, deserto. E do lado direito para cima escreveu, o deserto é igual. E recordem que no livro de Citas ele colocou que o deserto é igual ao Caribe. Ele ficou lá em cima, sozinho com Deus, lá fora, no deserto, porque ele era um homem do deserto, ele foi criado no deserto. Assim foi João, criado no deserto. Ele foi para o deserto sozinho com Deus, tirado da igreja, depois que deu a sua mensagem. E em tirado da igreja, aí colocou uma seta assim para o lado direito e na parte de baixo das eras ele dividiu somente a sétima era e colocou uma seta para a sétima era. A igreja o rejeitou. E finalmente as organizações não faziam nada. Assim que ele teve que se mover, Deus o chamou fora de cena. Em fora de cena, do lado direito, ele escreveu deserto. Deus chamou ele fora de cena, o levou fora ao deserto e disse, vem aqui fora. Eles não o ouviriam mais, vê? Eu vou lançar o meu juízo sobre eles. Ele estará aqui um dia desses, vocês vigiem. Depois dos dias da sua profecia, o que aconteceu? A igreja se consumiu. O grande erro de Jezabel, ela tomou todos em si mesma e engoliu a todos eles. Ela os tomou e construiu tendas e todas as demais coisas. Aqui o nosso irmão William continua dizendo. Aqui para a página 14 diz, agora... Vamos a ver onde nos quedamos aqui. Vamos ler desde aqui novamente. Vamos ler desde aqui novamente. Aqui ele está lendo do capítulo 11, versículo 7. Vamos ler essa partezinha desde aí. Como ele via lendo. Eles têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de praga quantas vezes quiserem. Isto nos fala de adoção. Com a adoção, todo o poder divino estará manifestado através das 12 oliveiras, através dos ministérios de Moisés e Elias, e não terão limite no que poderão fazer. E estarão realizando o programa de Deus para esse tempo. O que Deus prometeu que há de fazer, Deus estará fazendo. E os ministérios de Moisés e Elias estarão se manifestando e revelando o que Deus fará. E quando acabarem o seu testemunho, ou seja, quando acabarem de dar a sua mensagem, e tenham feito o que tenha que fazer, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. O irmão ele disse, aí podemos ver que Jezabel e Acabe representavam a besta e o líder que é o anticristo, o homem do pecado, que se levantará contra Cristo ao se levantar contra as duas oliveiras. Podemos ver como está representado, refletido lá, no tempo de Elias, o que acontecerá com Elias nos últimos dias, ou seja, no 7º milênio.
esse tempo de Ou seja, veja o que representa isso lá no tempo do primeiro Elias. Agora, um pouquinho mais adiante, nessa mesma mensagem, nesta versão, en la página 17, na página sigue diciendo, 17, continua dizendo, dice, y ahora podemos ver diz, que e del agora último que le podemos habló ver Dios que al do profeta último Elías, que Deus falou es al ao primero profeta que se Elias, encuentra. ele se Y se encontrou cumple primeiro. que los postreros E son aí primeros. cumpre o que diz que os El últimos más serão importante primeiros. era Eliseo. O mais importante era Eliseu. Más importante que Asael. Era mais Jeú. importante do que Azael e do que a Jeú. Os outros seriam reis. Porém, Eliseu seria o profeta que viria depois de Elias. Ese ángel Agora vejam como que le apareció allí a María, esse anjo que apareceu lá a Maria como estuvo en todo el ministerio allí de Jesús, esteve em todo o ministério de Jesus, o cuidando, o guardando guiándolo en todo. e o guiando em Y tudo. vean que le aparece al último y primero. E ele porque apareceu Jesús para es o el que apareceu o aparece último entre e primeiro, la dispensación de la porque ley y la Jesus dispensación é o de que la gracia. aparece entre a dispensação da lei e a dispensação da graça, ou seja, que venha a ser o último dos mensageiros, depois de João Batista, que foi o sétimo da igreja hebraica sob a lei. Vejam, aí Jesus aparece Ese entrelace nesse dispensacional en entrelace donde también dispensacional, aparece el onde arcángel também Gabriel. apareceu o arcanjo Gabriel, Los entrelaces o arcanjo que sempre está nos entrelaces, aí nos entroncamentos, nas engrenagens, nas juntas en las das encrucijadas de dispensações, los tiempos. nas encruzilhadas dos tempos, nas mudanças dos reinos, Gabriel. sempre Gabriel Y aquí aparece. aparece en la primera venida del Señor. E aqui apareceu na primeira vinda do Senhor e Y apareceu el primero, que es ao último Jesús. e primeiro, que é Jesus. También en este tiempo final aparece Agora, nesse tempo final, al vemos final que também aparece donde no ya final, había sido enviado el precursor. onde o precursor já Él tinha está sido también enviado. Aí comenzando su ministerio. Aí ele está Pero vean também ustedes que começando o ele seu ministério, mas aparece vocês vejam a esse que ele último, aparece lo cual aquí a esse representa último, a Eliseo, que aqui representa Eliseu. al que habían colocado al final. Ele aparece primeiro ao que tinha sido colocado para o final. Agora, isso é algo muito importante, porque Que yo veré, seré, o será primeiro a que nuestro eu hermano William Soto Santiago, irei en su ver cuerpo eterno será o irmão glorificado. William Souto Santiago, no seu corpo eterno e Tan seguro como glorificado. lo estoy diciendo hoy, 30 Tão de certo marzo como eu estou de este dizendo año hoje, 2025. 30 de março deste ano 2025. Hay muchas cosas ahí que las tengo guardadas en mi corazón. Agora, aí tem muitas coisas que eu as tenho guardado no meu coração Le he sido fiel a Dios, e tenho sido fiel a Deus al ministerio que Él ha colocado en mí, e ao ministério que Ele pôs em mim, hablar lo que no debo de hablar. para não falar o que não devo Sea falar la que obre. e deixar que seja a palavra que opere, que Le fue trabalhe. prohibido al hermano Branham E hablar. assim, ao irmão Branham foi proibido falar da terceira etapa e como tudo funcionava. A mim também me foi dito, não diga isto, isto, isto e isto. Deus está guardando e protegendo todo para que Deus está guardando tudo e protegendo para que não surjam imitações, não surjam imitadores adelantarse que sempre tratam de se adiantar desviar al pueblo e desviar o povo para outras coisas en el programa divino. que não estão no programa divino. Esas son plagas espirituales. Essas são pragas Espíritus espirituais. de mentira que entran Espírito de mentira y especialmente ministros, que entra e, em especialmente, em ministros. esas plagas que son derramadas E isso são essas pragas el creyente en el mensaje, que são derramadas sobre o crente na mensagem, porém que não tem o Espírito Santo na alma. son enfermados por esas plagas espirituales E adoecem y son por engañados causa dessas pragas por esos espirituais falsos profetas, e são enganados falsos por esses falsos profetas, falsos ungidos.
sigue diciendo aquí nuestro hermano William, Agora, nosso irmão ele continua dizendo aqui, o está leyendo de Segunda de Reyes, e ele está lendo de 2 de Reis, aquí en el capítulo 1 y capítulo 2. no capítulo 1 e capítulo 2. Vamos a ver aquí para tener la Biblia abierta también. Vamos ver aqui para abrir a Bíblia também. Aquí todavía está en Primera de Reyes 19. Aqui ainda está em 1 de Reis 19. Vamos ler primeiro essa partezinha aí primeiro. Está leyendo nuestro hermano William de el capítulo 19 de Primera de Reyes. Ele está lendo no capítulo 19, 1 de Reis. E levantou, pois, se tomou um par de bois, um junta de bois, e comeu com arado, assou a carne do boi e deu ao povo para que comesse. Depois se levantou e foi atrás de Elias para o servir. Agora, o irmão ele disse, depois, mais adiante, vemos a partida de Elias em carro de fogo, que hoje chamam discos voadores. E quando se foi, não tinha ungido a Azael como rei da Síria, e também não tinha ungido, vamos ver, a Jeú, não tinha ungido a esses homens, para que fossem reis, um na Síria e outro em Israel. O que foi isso? O profeta Elias se esqueceu de ungir a esses dois homens como reis? Elias os ungiria. Mesmo que Elias, o tesbita, se foi, o ministério de Elias ficou em uma dupla porção em Eliseu. Portanto, Eliseu era Elias na sua segunda manifestação, porque o espírito ministerial que estava em Elias passou a Eliseu. E Eliseu foi o que ungiu a Azael como rei da Síria e depois ungiu a Jeú como rei de Israel. Não tem nenhuma contradição. Elias, em sua segunda manifestação, o segundo Elias se chamava Eliseu. Mas o ministério era o ministério de Elias que tinha passado a Eliseu. Eliseu disse, eu quero uma dupla porção do Espírito que está em ti. Elias disse, se você me vir quando eu me for, então, quando Deus me levar, se você me vir, te será concedido, senão não te será concedido. Portanto, Eliseu sempre ia ao lado de Elias. Ou seja, ele estava sempre atento, porque já lhe havia sido dito que o que ele devia fazer para receber esse pedido. Agora, em uma mensagem titulada O Mensageiro a Israel, 1 de fevereiro de 2013, a 01, 1 de fevereiro de 2013. Ou é janeiro, mas deve ser 1 de fevereiro. Nosso irmão ele diz assim, isso é um caso como o do profeta Elias, o tesbita, ao qual Deus lhe disse lá no Monte Sinai, no Monte Horebe, que descesse e fosse. Foi com a voz do silvo aprazível que ele disse que fosse e ungisse a Azael como rei da Síria e a Jeú como rei de Israel e a Eliseu como profeta em seu lugar. Elias desceu da montanha e, enquanto ia caminhando, passou por onde tinha uma fazenda onde Eliseu vivia. Aí ele parou e lançou o manto sobre Eliseu e Eliseu disse, espera que eu vá e me despeça da minha família e te seguirei. Elias disse, o que eu fiz contigo? E depois, mais adiante, quando Deus quis levar a Elias, Eliseu já sabia. Teve um bom treinamento que não sabemos quanto tempo. Teve um bom treinamento para o ministério que Deus tinha colocado nele. Se ia ser profeta no lugar de Elias, um sucessor de Elias, então com quem era a pessoa que ele poderia aprender melhor? Claro, com o profeta Elias. Agora vejam como ele no seu ministério, ou seja, nosso irmão William no seu ministério,
momento en donde chegou a um determinado momento a uno que quizás para muchos que ele pegou a um que talvez para muitos não y se lo lleva qualificava desde joven, e o levou desde jovem, muchachito, um rapazinho, para dar recorridos para fazer donde percorridos mejor podía estar ese sucesor onde melhor poderia estar esse sucessor do seu lado, aprendendo, conhecendo tudo o que corresponde ao ministério e ao trabalho que estava sendo realizado, instrumento onde iba a ser esse instrumento mensajero seria o mensageiro dispensacional desta nova era e nova dispensação que estaria começando concluiría la dispensación depois que fosse concluído a dispensação da graça. Agora, vocês vejam que a dispensação começa ese instrumento. com o nascimento desse instrumento. Vemos que nuestro hermano William siempre Portanto, decía en algunos vimos mensajes que la nosso irmão William dispensación sempre del reino falava em había algumas comenzado en mensagens que a 1974. dispensação do reino tinha começado em 1974 e foi assim, porque aí estava nascendo o instrumento. Se estaba viviendo Mesmo la que dispensación de la ainda gracia, se como estava en vivendo na repetidas dispensação da ocasiones graça, como ele falava várias vezes mensajes que decía, "Todavía nas estamos en la mensagens que ele dispensación de la dizia, gracia, ainda todavía estamos a na porta dispensação da da graça, misericórdia está a abierta, porta da todavía misericórdia ainda Cristo está no ha salido aberta, del trono del Padre, Cristo ainda não todavía saiu do está trono do haciendo Pai, intercesión hasta el Ele último ainda está escogido, fazendo todavía intercessão até pelo el último ángel fuerte, la escolhido. venida del ángel fuerte de Apocalipsis A 10, vinda no do se anjo realiza. forte do Apocalipse 10 Todavía ainda la não se segunda venida cumpriu. de Cristo no A se segunda cumplió. vinda de Cristo ainda não se Todo eso él cumpriu. lo Bem, decía, tudo pero isso ele ya falava. viene un poco más, E dando más depois luz, já porque vinha abrindo um pouco cada mais, mensajero dando iba mais luz, dándole más y porque más de para luz, cada mensageiro Deus hasta lhe vai que dando vean mais e mais ustedes, luz, eso quedó até que vocês vejam que isso ficou, que Dios se lo llevó y que tenía que tener que hacer la iglesia, que Deus pues o buscar levou e o que a igreja a tinha esse que hijo fazer. que já Então, estava procurar a esse filho por el mismo que já Espírito estava Santo preparado para llevar a cabo pelo la obra próprio correspondiente Espírito al Santo cumplimiento de la venida para del realizar a hombre con sus obra, ángeles, para o la cumprimento venida da vinda del do ángel Filho que do era Homem com diferente de los seus demás. anjos, a vinda do anjo que era diferente dos demais. Sencillo como es. Tão simples assim. Ahora, sigue diciendo aquí, Agora aqui continua ¿con dizendo, quién era la persona con la cual podía aprender mejor? com qual Pues con el pessoa profeta poderia Elías. aprender melhor? Pois com o profeta Elias. Encontramos que cuando E ya agora tiene que irse vemos que Elías, quando Elias já no tinha había que ungido a ir, Azael por rei de não Siria, tinha ungido a no había Azael ungido como rei da tampoco a Síria e Jehú também por não rei de tinha Israel, ungido a solamente Jeú como rei de estaba Israel. Eliseo con él. Somente Eliseu estava En com unos ele días, no sabemos cuánto tiempo, em uns dias e não sabemos quanto tempo. E depois estiveram visitando o grupo dos filhos dos profetas, ou seja, que o relacionou bem e o apresentou bem, ou preparou bem o caminho, lhe preparou bem o caminho. ese era el más importante que él tenía que preparar. Esse era o mais importante que ele tinha que preparar. Vejam. En este tiempo E assim foi nesse tempo final, llevándome por todos los grupos, me levando por visitando todos os grupos, visitando todos os grupos, me apresentando a todos os grupos relacionó bien, o sea, e me relacionou bem, ou seja, me relacionou bem com toda a América Latina e o Caribe. preparó bien el camino. Preparou bem o caminho, Ese instrumento era el más importante que él porque tenía esse que preparar. instrumento era o mais importante que ele tinha que preparar. Sigue diciendo acá en el mensaje que Agora, estamos leyendo, continua el profeta aqui na mensagem que estamos dispensacional lendo, antes del o juicio. profeta dispensacional antes do juízo continua dizendo: Por lo tanto, Eliseo se iba siempre al portanto, lado de Elías. Eliseu sempre ia ao lado de Elias, e Elias lhe dizia: fica aqui até Dios me envía porque eu vou a tal tal lugar, fica aqui porque Deus está me enviando a tal lugar. Eliseu dizia: eu não te deixarei onde queres que tu fores, eu irei contigo, como Ruth disse a Noemi. También le dijo, quédate acá con tu Quando ela familia falou: en fica aqui Moab, com a sua que família yo em voy para Moabe, Israel. porque eu vou para Israel. Le dijo a Noemí, Ruth disse a Noemi, a sua sogra: que te deje, não porque me no te peça dejaré. para te deixar, porque não te deixarei. O teu Deus será meu Deus e o seu povo será meu Y povo. donde tú mueras, ahí yo también moriré. E onde tu morreres, aí também eu morrerei. Si tú te vas, yo Isso voy foi o contigo. que eu dizia: se tu te ¿Cómo fores, que eu irei estás diciéndome contigo. que te vas a ir? Como você está dizendo que você vai? Puedes dejar. Você não pode me deixar? Vean cómo ahí hubo algo muy importante Agora sucediendo veja como que aí se teve habló algo muito por encimita, importante acontecendo que foi falado assim por pero ciminha. sucedió lo mismo
Mas aconteceu mesmo que nesse caso de Ruth e Noemi, também no caso de Elias e Eliseu, porque eu disse a ele também, se você fores, eu irei contigo. Agora vejam que sendo que Deus tem um programa e que tudo tem que cumprir, nesse tempo no qual estamos vivendo, todas as profecias, tudo o que aconteceu em tempos passados, tanto no Antigo como no Novo Testamento, tem um pleno cumprimento, um cumprimento total, tanto com o mensageiro como também com os escolhidos. E a era de dispensação que estamos vivendo. Ou seja, que é o tempo em que tudo que foi realizado, essa história no tempo passado, tudo isso mostrava esse tempo final, onde chega uma realização total, uma realização completa de tudo o que aconteceu naquele tempo passado. Vejam aí, tanto de Ruth com Noemi, o de Eliseu com Elias, tudo isso nesse tempo final chega ao seu total cumprimento. E continua dizendo, agora Eliseu disse a Elias, eu não te deixarei. 2 de Reis, capítulo 2, versículo 1 em diante. Aí aqui ele vai ler esse capítulo 2. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de levar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Do lado esquerdo, na Bíblia aqui, desenhou uma estrela de Davi. Irmão William está lendo dessa escritura. Eu vou estar olhando a escritura aqui na Bíblia por causa dos desenhos que ele desenhou e os escritos. O irmão William está lendo. Ou seja, enquanto o Espírito Santo está lendo, agora nós podemos compreender melhor essa escritura dos selos da página 134 e a 256. Agora, continua dizendo. E disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. Assim foram a Betel. Nessa Bíblia que ele escreveu em cima deste capítulo 2, ele escreveu, Betel é igual casa de Deus. Vamos a ver aqui em el mensaje Revelación capítulo 4. Vamos ver aqui na mensagem Revelação capítulo 4, parte 3. Lo cual está en la página 594 que está na página 594 do Livro das Eras, sem editar. O folheto está aí na página 22, mas aqui no livro é a 594. Diz, não esqueçam essa palavra. Do lado oriental, de onde Jesus virá, do leste em uma nuvem de glória. Onde o sol sai? No leste. De onde vai sair o filho? No inglês as palavras sol e filho soam igual e quase se escreve igual. Esse é o tradutor que escreveu isso aí. No leste. Por onde estava colocado o propiciatório? Pelo leste. E por que eu mantenho todos vocês assentados desta forma para o leste? Porque o altar está para o leste. Veremos depois de um momento. Como eu vou desenhar depois. Eu pedi a quantos eu pude para trazer papéis e demais para desenhar esses mapas em uns minutos. Muito bem. Então, aí foi que ele desenhou em uns estudos anteriores. Nós já tínhamos visto isto e lido. Aí desenhou um retângulo e escreveu. No centro escreveu propiciatório. No centro do retângulo e as coordenadas.
derecha E, al sur do lado direito S, E, y esquerdo arriba C, escribe ao W. sul S e em cima escreveu W. Disculpen, escribe Desculpe, N, escreveu de N, norte, de norte, sur, este, oeste. norte, sul, leste e oeste. Y abajo de ese dibujo, E embaixo deste desenho, mirando hacia el este, ele escreveu olhando para o leste e desenhou uma pedra angular e as eras. escribe oeste E al na lado, pedra angular do lado escreveu oeste e embaixo escreveu leste. la rociará al lado oriental Ou hacia el aspergirá propiciatorio, para o lado oriental, esparcirá para o con su dedo propiciatório, 7 aspergirá veces com seu aquella dedo sangre. 7 vezes aquele sangue. Ahora acá en el folleto él escribe Aqui no folheto ele escreveu el este, el propiciatorio. o leste, o propiciatório. Es igual. O sol é igual, Sale, se levanta. do leste sai, se levanta. El este, ahí escribió dos puntitos, dos O puntos. leste, El 2 propiciatorio. pontos. O El propiciatório. sol es igual. O sol é Del igual, este sale, se levanta. sai do leste, se levanta do leste. Oh, ¿no es hermoso eso? Oh, 7 isso não é veces formoso? hacia el este. 7 vezes para o leste. O que é? Las 7 edades de la iglesia As serán 7 eras da cubiertas por la igreja sangre. serão cobertas pelo Aquí en el sangue. folleto escribe, Aqui dibuja no una piedra angular y folheto las edades desenhou a la uma derecha pedra angular e y as escribe eras do lado 7 direito veces e escreveu las 7 7 vezes edades. as 7 eras. Sigue la 595. Continua na 595. Aqui continua na 23. Aleluya, la sangre de Jesucristo Aleluia, es tan o sangue de suficiente Jesus Cristo é tão hoy y por los suficiente siglos, ontem, hoje e pelos séculos e para cada era, para salvar a todo pecador, salvar a toda pessoa enferma, fazer todo milagre, trazer todo milagre, cada sinal a cumprimento 7 vezes. Bem lá atrás, no Antigo Testamento, 1490 anos antes de Cristo, antes que Cristo viesse. Pense, símbolo 7 vezes. Do lado direito aqui, desenha uma pedra angular e as eras no livro, no grosso, na página 595 do lado direito. Depois degolará o bode, a expiação pelo pecado do povo, e levará o sangue com ele atrás do véu, para fazer com o sangue como fez com o sangue do bezerro, ou aspergirá sobre o propiciatório e diante do propiciatório. Aqui no folheto escreveu do lado esquerdo. Quando começou a ler essa porção da escritura, escreveu bode e um pouquinho mais embaixo escreveu bezerra. E onde fala o propiciatório, diante do propiciatório, aí colocou uma seta para o lado esquerdo e uma pedra angular. Assim purificarás o santuário. Aqui no folheto, e ele fará expiação pelo lugar santo. No folheto aqui do lado esquerdo, desenhou a parte de baixo das eras e uma seta para as eras. Assim purificarás o santuário por causa da impureza dos filhos de Israel, dos seus delitos e de todos os seus pecados. Do mesmo modo farás também ao tabernáculo de reunião, que está entre eles, que está no meio de suas impurezas. Agora continua dizendo aqui. O que foi isso? O propiciatório. Onde eles estão agora? E ali dentro da arca esteve o quê? A lei. E a lei, quebrar o mandamento da lei era para morrer sem misericórdia, mas para que você pudesse ter misericórdia, o sangue teve que ficar sobre o altar para aspergir o propiciatório. E o propiciatório é o altar onde você entra e pede por misericórdia. Que Deus nos ajude, que alguma vez nunca tire o altar de nossas igrejas de um modo antigo, onde o homem pode entrar e ancorar e clamar a Deus por misericórdia. Misericórdia rica e fluindo livre do sangue do Senhor Jesus. Agora, isso também é a misericórdia, isso é propiciatório. Mas observam vocês aqui, eu estou lendo do folheto, por isso que a versão é diferente. Eu estou lendo no folheto por causa dos escritos que estão aí. Mas vocês observam que aqui não era propiciatório, porque tinha relâmpagos, vozes e trovões. Agora está falando do trono celestial. E aí em cima escreveu trono de juízo.
y no era propiciatorio Agora, en el cielo, se não era en no céu, não era propiciatório, porque era trono de juízo, então onde está a misericórdia? otro propiciatorio. Por isso que ele dizia, vem outro propiciatório, porque o do céu, ou da sétima dimensão, já é um trono de juízo. Pero ustedes noten aquí, no era propiciatorio. Mas vocês observam que não era propiciatório, porque tinha relâmpagos, trovões e vozes. Não tem trovões, relâmpagos e vozes em misericórdia. Isso é juízo. Hacia arriba, trono de juicio. Em cima ele escreveu trono de juízo. Y aquí en el libro escribe trono de juicio. Aqui no livro escreveu trono de juízo, do lado direito. Ahora ven ustedes aquí, nos sigue diciendo, Agora, vocês vejam aqui, continua nos dizendo. es muy importante. Agora, isso que segue aí, que continua, é muito importante. Más adelante Mais adiante, vamos ler, vamos a seguir aquí en el mensaje vamos continuar aqui na mensagem. que estamos leyendo, Na mensagem que estamos lendo, sensacional antes del do profeta dispensacional antes do juízo. Aí o nosso irmão William continua dizendo, porque vean ustedes, porque vocês vejam, donde él dice, y dijo Elías a Eliseo, onde ele fala, e Elias disse a Eliseu, agora fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Agora vejam que Betel casa de Dios, que es é a casa de Deus, del Señor Jesucristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí vocês vejam está llevando a él como ele está levando a ele toda esa parte de Betel, por toda essa parte de Betel, depois o levou a Jericó e toda essa parte. Agora, é muito importante, espiritual en este tiempo final. percorrendo o templo espiritual nesse tempo final. Isso é muito importante, esse novo propiciatório. Vean, en el lugar santo, Vejam, no lugar santo, la dispensación de la gracia, que é a dispensação da graça, allí estuvo ese propiciatorio que en la ali esteve esse propiciatório que na sétima dimensão iba a ser colocado ese sacrificio ia ser colocado esse sacrifício perfeito en la séptima dimensión. nesse propiciatório na sétima dimensão. Ustedes que para la dispensación, Agora, vocês vejam que para a dispensação do reino, hijos e hijas de Dios, os filhos e filhas de Deus, escogidos de Dios, os escolhidos de Deus, recibido ese propiciatorio, receberam esse propiciatório se cumple plenamente ese nuevo nacimiento, e cumpre plenamente esse novo nascimento la dispensación del reino, na dispensação do reino, del lugar santo donde está porque passa do lugar santo onde estávamos ao lugar santíssimo, que é a dispensação do reino e era da pedra angular. al estar ese trono Mas de juicio, ao esse trono de juízo estar la dispensación del reino, na dispensação do reino, ese nuevo propiciatorio, então esse novo propiciatório todo el templo, tem que cobrir o templo todo, para que todos os filhos e filhas de Deus se partiram possam ressuscitar e os vivos serem transformados. sigue diciendo aquí, Agora continua dizendo aqui, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas e, que estaban en e saindo Eliseu, os filhos dos profetas que estavam em Betel, disse, sabe que hoje o Senhor tomará de sobre ti o teu Senhor? Ele disse, sim, eu sei, calai-vos. Elías le volvió a decir, E Elias disse-lhe novamente, Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. vive Jehová y vive E ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, vinieron pues a que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram, a tu Señor, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da sua cabeça? Ele disse, sim, também eu sei, calai-vos. te ruego que te quedes, E Elias disse, dice el hermano William, rogo-te que fiques aqui. O irmão ele disse, ou seja, que ficasse em Jericó, ali com os filhos dos profetas, o mesmo que tinha lhe dito em Betel. quédate aquí en Betel, Fica aqui em Betel. hijos de los profetas, Lá ficaria com o filho dos profetas e ia estar bem. Mas veja, ruego que te quedes aquí, Elias lhe disse, eu te rogo que te fiques aqui em Jericó, enviado al
porque o Senhor me enviou ao Jordão. E Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Então ambos foram juntos, e foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja uma porção dobrada do seu espírito sobre mim. Disse Elias: coisa dura, coisa difícil me pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. O irmão William disse: portanto, Eliseu mantinha os seus olhos postos em Elias o tempo todo, porque de um momento a outro, Elias iria a outra dimensão. Deus o levaria em um carro de fogo, em um disco voador. E Eliseu vendo. Vamos ao versículo 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu em um redemoinho. Vejam, assim como Eliseu teve aqueles momentos finais ali, perto de Elias, eu estive todas as manhãs e às vezes nas tardes também, indo. E isso que ele tinha me falado, eu estava atento, estava pendente. Vejam, o mesmo que se materializou e se cumpriu, e até aquele momento daquela noite, e depois tudo ficou, no outro dia tudo ficou quieto, e daí por diante, já tinha cumprido tudo o que nesse tempo final aconteceu de uma forma atualizada com Elias e Eliseu. Agora continua dizendo aqui, esse foi um momento muito triste para Eliseu. O seu pai espiritual que ele amava, ele o viu partir para o céu e não o veria mais até que Eliseu terminasse o seu ministério aqui na terra. Porque depois ia se encontrar com ele lá no paraíso. E lá o veria novamente. Quanto Eliseu desejava ver a Elias. Até mesmo no seu ministério, ele desejava ver a Elias. Mas o veria ao terminar o seu ministério na terra. Agora vejam como nesse tempo final, esse juízo que vai acontecer lá na sexta dimensão, e depois, quando cumprir esses 3 dias e meio, aí paralelo vai acontecer o que aconteceu paralelo ao tempo de Jesus, que vão ressuscitar depois da ressurreição dele. Ou seja, que tudo isso estará se materializando nesse tempo final, de uma forma atualizada, no cumprimento do Apocalipse 11. Agora vejam, ali foi um momento muito triste para Eliseu, porque certamente ele não pensava que Deus ia levar a Elias, o seu pai espiritual. Mas vocês vejam que assim como ele deixou a capa, o seu manto, e vejam aqui nessas palavras que ele deixou em agosto de 2017, foi em áudio, eu creio que colocamos aí por junho de 2023. Eu tenho essas palavras escritas aqui. Ele disse, dedico essa mensagem
com amor divino. del hermano Branham para Benji, Essa mensagem do irmão Branham dedico para Benji com amor para meu irmão, meu amigo, meu filho espiritual. Benji, que Deus te use grandemente em sua obra para a igreja e seja de grande bênção para a igreja e tua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ahora vean cómo ahí ocurrió algo, Então veja como aconteceu algo aí muito bonito também. que el manto, recuerden que es Porque recordem que o manto, a capa, é a palavra, la palabra la cual fueron abiertos los 6 sellos. e com a palavra que foram abertos os 6 selos, é com a palavra que é aberto o 7º selo. Que nos, E é a mesma palavra que nos tocou. el cual tocó la trompeta en la primera venida. Esse arcanjo que tocou a trombeta na primeira vinda do Senhor e a tocou na segunda vinda do Senhor. Espíritu Santo, É o mesmo Espírito Santo, é a mesma palavra, é a mesma espada passando de um mensageiro a outro mensageiro. ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William, Agora nosso irmão William continua dizendo aqui. Eliseo Agora Elias se foi e Eliseu ficou muito triste. sigue leyendo la escritura. Aí ele continua lendo a Escritura. Ahora, en el verso, vamos a darle un poquito para atrás aquí. Vamos voltar um pouquinho atrás aqui, porque no versículo 9 Capítulo 2 de Segunda de do capítulo 2 de 2 de Reis, aí do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. En el verso 9 aquí arriba, E no versículo 9, nessa Bíblia aqui em cima, en 2 comienza abajo, ele dividiu o versículo 9 em 2 otra estrella de David, pero aquí e em cima desenhou outra estrela de Davi. Mas aqui do lado direito, no versículo 10, desenhou outra estrela de Davi do lado direito. No versículo 11, desenhou outra estrela de Davi do lado direito. ya ahí estamos a la par aquí, con lo que él va a continuar leyendo. E agora vamos com o que ele vai continuar lendo aqui. Agora ele vai ler o versículo 12 De Segunda de Reyes, do capítulo 2 de 2 de Reis. Lá em cima, onde fala: te ruego que una doble porción e eu rogo que uma dupla porção do teu Espírito seja sobre mim, que é o versículo 9. Aí ele escreveu Zacarias 4, Apocalipse 11, versículo 3. sigue diciendo nuestro hermano William, Nosso irmão William continua dizendo: o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, y nunca más le vio, e nunca mais o viu. y tomando sus vestidos, los rompió E, tomando as suas vestes, as rasgou em 2 partes. manto de Elías, Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, y se paró a la orilla del e voltou-se e parou à borda do Jordão. cuanto el manto de Elías representaba la palabra Porquanto a capa de Elias representava a palavra de Deus, a Eliseo. Elias deixou a capa para Eliseu. Vê o que eu li para vocês. Como él dice que dedica este mensaje, Como ele disse que dedica essa mensagem do irmão Branham. y eso es algo y una declaración Isso é uma declaração muito importante, porque o irmão Branham disse: talvez eu não farei, mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. plataforma y fundamento. Essa é a base, a plataforma. E aqui esse poderoso arcanjo se expressa dessa forma Y habla esta palabra, e fala essa palavra representa el manto que representa a capa que Eliseu recebeu. y el manto dice aquí él que es la palabra. Ele fala que a capa, o manto aqui, representa a palavra. E porquanto o manto de Elias representava a palavra de Deus, Elias deixou o manto para Eliseu. Agora, Eliseu recebeu uma recordação do profeta Elias e era uma recordação muito bonita. Del poder de Dios, Uma recordação do poder de Deus manifestado em diferentes ocasiões. tener todos los mensajes, ese es el recuerdo y ese Ter todas as mensagens, essa é a recordação e esse é o maior presente e mais valioso. el manto, la palabra, Deixar o manto, a capa, deixar a palavra a esse instrumento final de Deus. Porque aí está tudo. el manto que Elías había echado sobre O Eliseo, manto ahora que Deus tinha lançado sobre Eliseu. le tocó Agora correspondeu a Eliseu ser o portador da capa de Elias. De quê? Da espada, da palavra. y tomando el manto de Elías él le había caído. E pegando a capa de Elias que tinha caído, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? El Dios de
o Deus de Elias, que estava manifestado em Elias, e tinha feito todas aquelas maravilhas, e tinha dividido o Jordão. Agora Elias se foi. E agora, onde está o Deus de Elias? E assim que ele feriu da mesma forma as águas se apartaram para uma e outra banda, e Eliseu atravessou. E o irmão lhe disse: agora, onde está o Deus de Elias? O que estava em Elias agora está em Eliseu. E vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E os filhos dos profetas, ao ver que Eliseu fez o mesmo que Elias, agora os filhos dos profetas aqui representam, nesse tempo final, aos escolhidos, que viram para onde voou, para onde passou essa espada, para onde, quem a tem. Isso o precursor com o precursado não fez diretamente, mas materializou nesse poderoso arcanjo que esteve no meio do precursor e precursado. E isso é algo que tem estado sendo aberto nesse tempo final. Agora continua dizendo: e os filhos dos profetas, tendo visto que Eliseu fez o mesmo que Elias fez, tinha dividido o Jordão com a capa de Elias, souberam, reconheceram que o espírito de Elias tinha repousado sobre Eliseu. Agora, isso nos envia diretamente à página 134 do livro Os Selos. E vocês observam, quando esse Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o qual está em nosso meio agora mesmo, na forma de Espírito Santo, quando ele chegue a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então nós lhe coroaremos. Ou seja, o reconheceremos, como lá os filhos dos profetas reconheceram onde tinha repousado o Espírito de Elias, onde tinha pousado o Espírito de Elias. Deus tinha levado Elias, porém, deixou o seu ministério em uma dupla porção sobre Eliseu, e eles viram, eles reconheceram que o Espírito de Elias estava em Eliseu. Então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui ele continua dizendo: os filhos dos profetas, ao ver que Eliseu tinha feito o mesmo que Elias fez, tinha dividido o Jordão com a capa de Elias, souberam, reconheceram que o espírito de Elias tinha pousado sobre Eliseu. Vamos continuar lendo um pouquinho mais aqui, no que estávamos lendo da religião de Jezabel. Na página 24 embaixo, continua dizendo: mas um dia Deus o chamou fora novamente. Aí ele escreveu o quinto Elias. Eis que aqui vinha ele. Do lado direito ele escreveu Elias, deserto. Ouça agora com atenção e não fiquem bravos comigo. Eu estou dizendo, assim diz o Senhor. Quando ele saiu, o que Deus fez? Ele o enviou a uma mulher viúva. Uma vez ela tinha o poder de um homem sobre a sua cabeça, mas ele usou a morte para libertá-la, para que ela pudesse crer a palavra do profeta. Você observou isso? Ela tinha um esposo que guiava ela para esse lado e para aquele lado, em uma das escolas lá embaixo. Mas durante aquela grande seca, ele tinha sido tirado. A morte o tinha levado. E ela não estava mais conectada com qualquer organização. Agora, vocês pegam tudo isso e colocam no que aconteceu nesse tempo. Eu digo aconteceu porque isso já teve o seu cumprimento. Assim que ela estava preparada para ouvir a palavra do Senhor, do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi, do lado direito uma pedra angular e as eras. Uma mulher representando a igreja, uma viúva, que o seu esposo, organização, tinha morrido, e ela estava somente, escassamente, pensando que ela estava vivendo só,
E ele desenhou uma pedra angular e colocou uma seta para a pedra angular. Desenhou a pedra angular e a zero e colocou a seta para a pedra angular. E o Senhor disse, Eliseu, vai lá, ela vai te ouvir, eu já a ordenei. Então agora vejam como mulheres representam igrejas. E neste tempo final, Deus tinha filhos e filhas de Deus que estavam preparados, estavam fora de toda organização, de toda denominação, e estariam preparados para ouvir a voz do Senhor, a voz de Elias. Onde? Na era da pedra angular. Agora aqui ele continua dizendo, eu estou na mensagem, o profeta dispensacional antes do juízo. Isso era o que Eliseu tinha pedido, que o Espírito que está em ti venha sobre mim em uma dupla porção. Que teu Espírito, eu rogo que uma dupla porção do teu Espírito seja sobre mim. Por isso que vemos que o profeta Eliseu fez milagre ao dobro, fez o dobro de milagre que Elias fez. Podemos ver que assim como Elias se foi em um carro de fogo, e Elias via os carros de fogo, depois Eliseu também via os carros de fogo. Agora vejam que esses grandes milagres e maravilhas que estão sendo feitos e cada vez mais será em uma forma progressiva. Veja, serão feitos milagres e maravilhas maiores do que os que o irmão Branham fez e também os que o Dr. William Soto Santiago fez. E todos eles, porque vejam, até braços e pernas, falando de milagres físicos, braços e pernas serão restaurados. Os que não veem, os cegos também, e nós estamos falando de milagres físicos, porque o maior milagre que está sendo realizado é o milagre da revelação, da abertura do sétimo selo, que é essa enfermidade espiritual, a cegueira espiritual que foi curada nos escolhidos de Deus. Agora, na mensagem dos selos, na página 432, ele nos disse na pergunta número 44, ele disse, meu irmão, o Elias de Malaquias 4:5 irá ao deserto, assim como nos diz a Escritura em 1 de Reis, que o primeiro Elias fez, o irmão Branham disse assim, eu não digo que ele irá ao deserto, mas fará isso. Perceberam como foram os Elias e Eliseu? Homens como eles sempre ficam separados, não se mistura muito com as pessoas, são tipos diferentes, que não têm muita comunhão com os demais. Essa é a natureza daquele espírito que estava sobre João, sobre Elias e Eliseu. E assim é com o quinto Elias também. Eu creio que esse homem será um que amará o deserto, de modo que até mesmo ficará ali algumas vezes. Mas eu não posso falar que será um ermitão que viverá no deserto. Às vezes tem pessoas assim. Eliseu não era assim, mas Elias sim. João também viveu no deserto. Agora ele está falando de todos os Elias, até mesmo do quarto Elias, e está falando também do quinto. Agora, quando esses dois profetas saírem da Judéia, eu não sei para onde vão ficar. É possível que façam um acampamento lá no mato, nas montanhas, mas eu não sei o que fará no dia das suas profecias. Do lado esquerdo ele escreveu Moisés e Elias, e do lado esquerdo para cima escreveu saem de Judéia é igual à porta do leste. Agora vamos um momentinho aqui ao livro das eras, o sem editar, na página 663. Que é a página 14 do folheto. Ali ele nos disse 663. Vamos a ver aqui donde
comienza, este es del párrafo Vamos ver onde começa aqui. que es Revelación capítulo 5, parte 1. Aqui é Revelação capítulo 5, parte 1. Vamos a darle la página correcta. Buscando aquí, vamos a ver. Estou procurando aqui para dar a página correta. 653. A 653. 653 de las edades sin do livro das eras, editar. ou sem editar, Es la página 14 del que é a página 14 do folheto. nos dice, uno de ellos Nos diz, Rubén, um deles era siempre Rubens. acampaba al sur. Ele sempre se acampava ao sul. Era la cabeza de hombre. Ele era a cabeça de homem. Y Efraín estaba en el oeste. E Efraim estava no oeste com 3 tribos. Buey. Ele era o boi. Luego en el este estaba Judá. No leste estava Judá, que é o leão. En el norte estaba Dan. No norte estava Dan, que era a águia. Aquí en el folleto, Aqui no folheto, arriba en esa página escribe Rubén, em cima nessa página aqui, ele escreveu Rubens, traço, sul, traço, homem. pues abajo escribe Efraín, Embaixo escreveu Efraim, traço, oeste, traço, boi. después escribe Judá, Depois escreveu Judá, traço, una raya, león, leste, traço, leão. Depois escreveu Dan, traço, norte, um tracinho, águia. y aquí en el libro a la derecha escribe No livro aqui do lado direito escreveu Efraín oeste. Boi, Efraim, oeste. Boi, Efraim, oeste. Agora, ¿Ustedes lo recuerdan bien? todos vocês se lembram Los habíamos dibujado. como nós tínhamos desenhado? Y el buey, A águia e o boi hombre. e o homem, Ahora ustedes saben a águia, o boi e o homem e o leão. Agora vocês recordem que Judá guarda a porta do leste. Do lado direito ele escreveu leão, Judá, leste. y Cristo es el león de la tribu E Cristo é o leão da tribo de Judá. Ele descerá do céu, do leste, e vai entrar através da porta. Ele vem da porta do leste da tribo de Judá. de la tribu de E ele é o leão da tribu de Judá. izquierda aquí en el folleto hacia arriba. Do lado esquerdo aqui no folheto para cima ele escreveu: a vinda do Senhor é igual pela porta do leste. Ahora recuerden que en la cruz Agora recordem que na cruz la bendición hacia los gentiles a bênção passou para os gentios, mostrado allí que foi mostrado ali de manos naquele, fue a bendecir foi mostrado ali de José. ao Jacó cruzar as mãos quando foi abençoar os filhos de José. E a bênção passou a Efraim, ou seja, passou de José a Efraim. Efraín, vean ustedes que E vocês vejam que Efraim é o que tem a bênção da primogenitura. ustedes que al pasar Mas vocês vejam que ao a bênção da primogenitura passar a Efraim, los escogidos que representa os escolhidos, a igreja noiva, la iglesia novia, é do meio da igreja noiva ese descendiente que sai tribu de Judá, esse descendente da tribo de Judá, línea de David, que vem da linhagem de Davi, até mesmo desde o seu nascimento. de toda esa línea, pero está E vem de toda essa linhagem, mas está entre os gentios, esa bendición de Efraín, no meio desta bênção de Efraim. como Agora, vocês vejam la venida del Señor como león de la tribu como de Judá, conecta a vinda do Senhor como leão da tribo de Judá, pela linhagem de Judá, el pueblo gentil, no meio do povo gentil. por ese cruce que hubo, Ou seja, en donde por causa daquele cruze de mão que houve, e essa bênção passou aos gentios. tiene que estar Consequentemente, porque tem que estar entre os gentios, porque para aí é que passou a bênção da primogenitura. de la primogenitura, Ou seja, que é por meio da primogenitura el león de la que tribu. ia surgir o leão da tribo de Judá. Ahora, vean ustedes, por eso es que Agora, vocês vejam, aquí más adelante en este mismo por isso que aqui mais adiante, nesta mesma mensagem, habla de ese vencedor. ele nos fala deste vencedor. Vamos à página 32 da mensagem que estamos lendo. O profeta dispensacional antes do juízo. Allí,
Ali ele nos disse, ao que vencer, ele vai ler o capítulo 2, versículo 26 do livro do Apocalipse. Ao que vencer e guardar minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações e as regerá com vara de ferro. Reger é governar, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também eu recebi do meu Pai. Irmão, ele disse, como Jesus Cristo recebeu essa autoridade, Jesus Cristo dará essa autoridade ao vencedor, que estará vivendo no último dia, ou seja, tem que estar vivo. Diz, o que vencer e guardar minhas obras até o fim. E o anjo mensageiro que está no tempo do fim, guardando as obras de Cristo, receberá a materialização desta promessa, mesmo que todos os demais anjos mensageiros receberão grandes bênçãos, porque eles também são reis para o reino milenial. E o grupo de cada um deles terá uma parte muito importante neste reino milenial. Mas o anjo do Senhor Jesus Cristo terá a parte melhor. E o grupo do anjo do Senhor Jesus Cristo terá a parte melhor. Agora já estão compreendendo onde cumpre plenamente essa promessa do anjo do Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo encarnado neste tempo final. Vimos que diz assim, assim como eu recebi do meu Pai. Dá a autoridade ao vencedor, assim como ele recebeu do seu Pai. Quando fala também do nome novo, no capítulo 3, versículo 12 do Apocalipse, diz, ao que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus. Uma coluna é uma base que sustenta o edifício e também é um canto, uma esquina. E no canto de um edifício também leva uma coluna. E na casa de Deus, na igreja de Jesus Cristo, aí que é o templo de Deus, será uma coluna. Uma coluna é uma pessoa importante na casa de Deus. Nunca mais sairá daí e escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Esse vencedor se tornará uma coluna e Cristo escreverá sobre ele o nome do nosso Deus, o nome eterno de Deus. Assim como Salomão construiu 2 colunas no templo de Deus e pôs um nome em cada coluna, e o que mais fala? Agora aí ele falou algo e deixou quieto. E o nome da cidade do meu Deus, ou seja, que a cidade do nosso Deus, e uma se chamava Jaquim e a outra Boaz. Ou seja, que a cidade do nosso Deus tem um nome. A Nova Jerusalém tem um nome. Não existe outro nome mais importante para a cidade de Deus do que o próprio nome de Deus. Assim como tem cidades que têm o nome de algumas pessoas, como a capital do Brasil, que tem o nome de São Paulo. Agora, a cidade do nosso Deus tem o nome do nosso Deus. A Nova Jerusalém terá um nome novo. E o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e meu nome novo. O nome novo do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu, recebeu um nome novo. Assim como José, o filho de Jacó, quando esteve no Egito e interpretou o sonho a Faraó da fome que viria, a fome de 7 anos, Faraó viu que o Espírito de Deus estava em José e colocou ele como segundo no reino. Deu a ele o seu anel, o seu selo. Nada podia se mover no Egito sem a autorização de José. José recebeu um nome novo que o Faraó lhe deu. Zefanat Paneah. Era o nome para realizar a obra que ele estava realizando, mas se chamava José. Agora, isso só é entendido e compreendido pelos escolhidos de Deus. Os demais vão procurar toda forma para não recebê-lo. Porque aí está a fé do rapto. Quando os irmãos de José vieram ao Egito e viram aquele príncipe que era o administrador daquele império egípcio, era o administrador de todos os bens de Faraó, eles ouviram vestido como gentil e falava como gentil, não usava barba como os hebreus, mas era como os egípcios, desta forma, sem barba, como naqueles dias, e o seu cabelo como se usava no Egito. Agora veja, tudo isso, já falamos em várias ocasiões, quando ele me dizia, eu falava, eu vou deixar minha barba, ele disse, não, tira. Então veja que nesse tempo final, nesses últimos anos, o que faltava era somente a aparência, porque ele já tinha ensinado muitas coisas,
e já lhe tinha mostrado tudo, e somente o que restava, o que faltava era só a aparência. Ele disse, agora você, é a tua vez agora, você tem que tirar a barba, tira. Veja, até isso ele me guiou em todos os passos da minha vida. Porque tinha que chegar a esse momento em que tudo tinha que estar no seu lugar. Para depois, um pouquinho mais adiante, já começar esse ministério, ali de uma forma progressiva, e Deus ia estar me ajudando em tudo, nesse começo, até que em sua trajetória cumprisse tudo que corresponde a esse ministério messiânico, que Deus estaria cumprindo de uma forma simples. Agora continua dizendo, portanto, quando eles viram a José, não o receberam. Não sabiam que era seu irmão, tinha um nome novo. Tinha uma esposa gentia, tinha 2 filhos e tinha uma posição muito alta. Era o governador do império do faraó. Administrava todo esse reino para o faraó. Agora Cristo ascendeu ao céu e recebeu um nome novo e assentou no trono de Deus e é o que administra todos os negócios de Deus. Ele é o rei dos céus e da terra. E para o tempo final, ele enviará o seu anjo mensageiro e ele escreverá sobre ele, sobre o vencedor, o nome do nosso Deus, o nome da cidade do nosso Deus e seu nome novo. O nome novo de Jesus Cristo é o nome de Deus. Agora, se ele colocou o nome naquele filho que ia nascer lá 2000 anos atrás da Virgem Maria, ia nascer a Virgem Maria, ele disse a José que ia ter um filho e colocaria o nome Jesus. Vocês vejam que também isso foi mostrado e representado no filho do irmão Branham, que o Espírito Santo disse a ele que colocasse esse nome. Agora, aí vejam que depois, em 70 e pouco, ele falou que ele não viria com o nome José. Agora, aí vejam como Deus permite todas essas coisas para que os incrédulos usem isso para dizer assim, não, ele não pode se chamar José em sua vinda. Mas os escolhidos de Deus entendem e compreendem tudo isso e por que foi falado assim, dessa forma lá. E como nesse tempo final, Deus está nos abrindo esse mistério do nome novo, tudo que foi mostrado lá naquela década de 70. E como nesse tempo Deus está cumprindo tudo exatamente como Ele prometeu. Enviar a esse instrumento com o ministério de Jesus, de Moisés e Elias, que é esse anjo que era diferente dos demais, que tem o 7º selo e que, consequentemente, quando vem em sua vinda, vem com um nome novo. Agora vem? Primeiro o vem como William, mas aí tem muitas coisas que depois iremos vendo à medida que Deus vai nos permitindo falar, porque tem um mecanismo. E assim como lá Deus o fez Senhor e Cristo, vejam, neste tempo final, o eu sou, o I am, vejam, ele com o seu nome novo vem trazer essa fé do rapto aos escolhidos de Deus. Por isso, quando ele desceu ali com o anjo, o anjo disse, você se lembra o nome que você procurava quando sonhaste com isso? Ou seja, a visão, ou seja, que ele viu esse nome ali. O nome do instrumento que estava ministrando ali. Não vai ter outro nome, senão o nome deste que está realizando esse ministério aí, neste lugar. E em todo lugar onde vai, veja, coloca no escritório o nome dessa pessoa. Não podem colocar outro nome, porque o nome que tem que colocar é o nome do que vai assentar ali, como ele disse. Em uma mensagem de palavra de saudação em Jalapa, que ele disse que esse escritório, esse quartinho, ele já seja para estar estudando e para fazer tudo que vai estar fazendo. Ou seja, se vai estar estudando, então vai ser um instrumento, um ser humano vivo, que antes de vir à frente estará estudando nesse escritóriozinho que lhe prepararam nos países.
E os que não têm essa facilidade, terá um escritóriozinho da maneira que eles possam ter. E quando tudo já estiver sendo realizado completamente, em pleno cumprimento, então se unirão aos outros. Ou então alugarão locais grandes e aí poderão ter, ou seja, não tem nenhum problema para os que não possam ter esse quartinho, não se preocupem. Agora continua dizendo, agora podemos ver que tem um mistério muito grande para a segunda vinda de Cristo. Porque o Apocalipse capítulo 19, o cavalo branco do Apocalipse 19, é Cristo, o Espírito Santo, vindo no último dia e vem com um nome que ninguém entende, senão Ele mesmo. E o seu nome é chamado o Verbo de Deus. É a vinda do Verbo, do anjo do pacto, vindo no tempo final. O reverendo William Branham disse, quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, Ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emmanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Portanto, neste homem, Jesus Cristo escreverá seu nome novo e Cristo se manifestará através desse homem. Cristo se manifestará por meio desse homem, que será o profeta da dispensação do reino, o qual é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Esse homem vem com um espírito de profeta dispensacional, um espírito de profeta maior. Agora vimos e nos tomou um pouquinho de tempo. Nessas palavrinhas desta manhã, no que colocamos como tema, o que recebe a dignidade de Deus. Agora, recordem que isso foi o que Jesus falou em São Lucas, capítulo 21, versículo 34, onde ele nos disse ali, olhai por vós mesmos, que vossos corações não se carreguem de glutanerias e de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço. Aí ele escreveu rede, virá sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que virão, todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Agora, aí ele nos disse, vigiai o tempo todo, orando para que sejais tidos por dignos, e serão tidos por dignos, porque receberam o que recebeu a dignidade do Deus Criador do céu e da terra. Portanto, filhos e filhas de Deus, escolhidos de Deus, vocês foram tidos por dignos de escapar do juízo divino da grande tribulação e estar em pé diante do Filho do Homem. Consequentemente, vocês serão transformados. O que recebe a dignidade de Deus. Realmente foi um privilégio e uma grande bênção nesta manhã poder compartilhar esses momentos desta prática com esse tema, o que recebe a dignidade de Deus. Logo estaremos nos vendo em umas quantas horas sobre o tema que temos para hoje. Os dois ungidos diante do Senhor de toda a terra. Que Deus os abençoe e os guarde e um bom proveito a todos, tanto espiritual como os alimentos físicos, bom proveito para todos. O que recebe a dignidade de Deus. Continuem passando a manhã feliz e um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus, e que Deus nos dê tudo que Ele tem que nos dar também sobre esse tema, os dois ungidos diante do Senhor de toda a terra, que estaremos vendo e também ouvindo essa mensagem gravada pelo Dr. William Soto Santiago, e tudo que Deus nos dê antes da mensagem. Que Deus os abençoe e os guarde a todos.